Olá, alunos. Vamos continuar nossa aula de sintaxe do PHP. Vamos começar a falar sobre funções. Então, o básico para declarar uma função é colocar a function, o nome da função, os parênteses e aqui dentro os parâmetros. Vocês vão perceber que também é bastante parecido, né, com o que vocês já costumam programar. A palavra reservada aqui é esse function, sempre tem parênteses. Aqui uma convenção do PHP é colocar as chaves numa linha separada da, da assinatura da função, né? Então tem outras linguagens que usam assim, mas no PHP a gente usa desse jeito. Aqui o parâmetro, eu já coloquei várias coisas, né? Poderia ser só essa variável assim, ó, um parâmetro nome. Então, beleza, aqui é um parâmetro, tem que lembrar sempre de usar o dólar, né? Porque é uma variável. Mas eu também já aproveitei para mostrar para vocês mais outras coisas, né? Por exemplo, eu já posso ter um valor padrão para o parâmetro. Para isso, eu só coloco igual e o valor que eu quiser. Então, se o usuário não passar nenhum valor, vai ficar esse daqui. Então, esse parâmetro vira opcional. Vocês devem deixar como parâmetro opcional os últimos parâmetros, né? Os primeiros têm que ser obrigatórios. Outra coisa que eu posso colocar, não sou obrigado, é o tipo do parâmetro. Se eu colocar esse tipo, eu vou forçar a pessoa que chamar essa função a passar o tipo string. Eu também poderia deixar desse jeito, e aí ele passaria qualquer coisa. E essa função, a única coisa que faz é retornar uma string. Ó. Então, nome foi o pai da computação. Então, eu posso chamar essa função desse jeito, sem passar nenhum parâmetro. Então, eu guardo aqui que Alan Turing foi o pai da computação, ou eu posso passar um parâmetro. O Jair do caminhão foi o pai da computação. E aí eu imprimo na tela. Vamos rodar agora essa aula 3.2. Então está aqui, impresso na tela. Por padrão, a passagem de parâmetros é por valor, a não ser que seja um objeto. Porque aí objetos vai funcionar da mesma forma que no Java. Vai ser passado por referência o objeto. Né? Então, se passou um objeto para alguma função ou método, essa função ou método pode alterar os valores do objeto. Né? É o comportamento esperado. Se eu quiser, eu posso forçar a passagem por referência. Isso daqui é parecido com o C++, né? Você coloca um E, na verdade é com o C, né? Nem lembro mais. E aí vira uma passagem por referência. Então, por exemplo, aqui eu tenho a função incrementar, eu coloquei esse E antes da variável, então vai ser passado por referência. Aqui dentro da função eu incremento o valor, então essa alteração que eu fiz dentro da função vai se refletir também fora da função, porque é o mesmo endereço de memória. Então, tem aqui, ó, valor referência. Na verdade, aqui poderia ser qualquer nome. Então, vamos mudar aqui para x, né? Senão pode até confundir vocês, né? Então, aqui é x. Não importa qual é o nome aqui, né, do parâmetro, né? Essa variável aqui fora pode ter qualquer nome. Pode ser igual, pode ser diferente, não muda nada. Vale 1. Chamo incrementar, passo x. Nesse caso, a passagem é por referência. Então, foi passado o mesmo endereço de memória que x usa. Então, todas as alterações aqui dentro refletem em x. Então, aqui vai imprimir na tela o valor 2. Então, está aqui, ó, valor 2. Se eu tirar esse E e rodar de novo, vai estar com o valor 1. Por quê? Porque aí a passagem é por valor. Não é x que é passado, é o valor 1 que é passado. E agora o valor referência vale 1 e não interfere no valor de x. E esse é a forma mais usada. Na verdade, a gente não costuma usar essa passagem por referência, porque geralmente não tem necessidade. Não tem necessidade, principalmente quando a gente trabalha com orientação a objetos, os objetos já são passados, né, por referência. Então, a gente não costuma usar esse E aqui. E usar esse E, por não ser o costume, não ser a regra, pode ser que induza a erros, né? Vamos dizer que a pessoa não está esperando
Ela achou que seria passado por valor, ela não sabia que ia ser passado por referência, e isso pode acabar gerando erros no código dela. Então, isso daqui é algo mais antigo, né? Antigamente se usava mais isso, por quê? Porque melhorava o desempenho, mas hoje em dia não tem mais necessidade de usar isso daí. Inclusive, hoje as linguagens de programação, inclusive o PHP, já usam otimizações para que mesmo a passagem por valor seja rápida. Não é feita uma cópia do valor. Ele está usando o mesmo valor e isso não gera tanta sobrecarga ali, né, no desempenho. E geralmente o valor que é passado por parâmetro não é alterado. Geralmente isso não acontece, né? Então não tem necessidade de fazer essa cópia do valor. Se o valor for alterado, na hora que ele for alterado, o PHP faz a cópia, para que não interfira nessa variável que está fora aqui da função. Então ele só faz a cópia quando realmente precisa. Então não tem necessidade de usar esse E aqui, a não ser que realmente você queira usar, você sabe o que está fazendo. Funções anônimas. Então a gente hoje em dia está muito na moda, a gente usa bastante função anônima, principalmente os frameworks usam muita função anônima. A gente talvez use, eu nem lembro, eu acho que é muito difícil usar, porque a gente vai ficar numa parte mais simples de programação, não vai ter necessidade, só que é bom vocês conhecerem, porque eventualmente vocês vão precisar. A função anônima é essa função aqui que na hora de declarar ela não tem o nome. Aqui eu dei um exemplo. Eu criei uma função anônima, mas eu guardei ela em uma variável. Se eu quiser, eu não guardaria, né? E para que serviria? Eu já rodaria a função desse jeito aqui. Então eu já estou executando a função. Mas eu posso guardar ela numa variável. Opa. Então se eu guardar, está aqui ó, a função, aqui viria o nome dela, eu não vou colocar nome, e ela é declarada da mesma forma que qualquer outra, não muda nada. Como eu guardei aqui na minha variável, né, eu posso guardar funções em variáveis, se eu quiser rodar, é só colocar os parênteses. E aí ela vai me retornar isso daqui, eu sou função anônima, vou guardar no texto e vou imprimir na tela. E aí vai aparecer, sou uma função anônima. Aqui tem um outro exemplo, um exemplo mais comum. O que a gente costuma fazer com essas funções anônimas? A gente costuma passar ela de parâmetro para outras funções. Inclusive no PHP 8 já tem até uma nova sintaxe, bem melhor. Se não me engano, a sintaxe do PHP 8 seria... Ixi, agora não vou lembrar, cara, mas seria alguma coisa assim, tipo... Alguma coisa assim. Então aí ó, fica bem mais curtinho, né? Então é uma sintaxe que só vai ter uma linha, né? E eu já consigo passar aqui parâmetros se eu precisar, né? E aí eu uso aqui no meio parâmetros e tal. É alguma coisa assim, não lembro se é exatamente assim. Mas é uma sintaxe mais curta quando você quer criar uma função bem curtinha, de uma linha só, né? Geralmente, então, a gente cria funções anônimas para passar de parâmetro, né? Então, aqui tem um exemplo. Eu criei uma função normal que tem o nome rodar, e ela vai fazer alguma coisa, né? Ela recebe uma função por parâmetro, e lá no meio dela, ela roda essa função. É isso que ela faz. E aqui, na hora de chamar o rodar, ó, eu já passo uma função anônima que imprime algo na tela. Então, essa função aqui, você pode imaginar que ela é um objeto. Criei aqui o objeto, passei o objeto para cá, o objeto chegou aqui, eu rodei ele. Aí, quando eu rodei ele, imprimiu isso daqui na tela. Sou outra função anônima. De funções, era isso daqui mesmo. No próximo vídeo, a gente vai começar a falar de orientação a objetos. Classes, classe abstrata, interface, traits e etc. Então, até a próxima aula.